Bom, então vamos continuar a leitura do livro do autor Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico. Nos 6 primeiros vídeos, vimos a primeira parte do livro, a primeira parte do livro da natureza à cultura. O capítulo 1, o determinismo biológico, capítulo 2, o determinismo geográfico, capítulo 3, antecedentes históricos do conceito de cultura, capítulo 4, o desenvolvimento do conceito de cultura, capítulo 5, ideias sobre a origem da cultura e o capítulo 6, teorias modernas sobre cultura. Agora, nesta segunda parte, nos vídeos desta segunda parte do livro do autor Roque de Barros Laraia, vamos ler os capítulos sobre como opera a cultura. Aí teremos o capítulo 1, que será a cultura condiciona a visão de mundo do homem. O capítulo 2, a cultura interfere no plano biológico. O capítulo 3, os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Capítulo 4, a cultura tem uma lógica própria. E o capítulo 5, a cultura é dinâmica. Então, comecemos agora a leitura desta segunda parte. Como opera a cultura. Comentário do próprio autor, Roque de Barros Laraia. Na primeira parte deste trabalho, discutimos o desenvolvimento da antropologia no conceito de cultura. Mostramos também as explicações da ciência para o processo de evolução biocultural do homem. Em outras palavras, vimos como a cultura, a principal característica humana, desenvolve-se simultaneamente com o equipamento fisiológico do homem, procurando-nos, então, em fornecer uma descrição diacrônica do próprio desenvolvimento teórico da antropologia. Nesta segunda parte, pretendemos mostrar, de uma maneira mais prática, a atuação da cultura e de que forma ela molda uma vida, num ser biologicamente preparado para viver 1000 vidas. Capítulo 1, a cultura condiciona a visão de mundo do homem. Ruth Bennett escreveu em seu livro O Crisântemo e a Espada que cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diferentes. Homens de culturas diferentes usam lentes diferentes e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo, desprovido de um razoável conhecimento de botânica, de um amontoado confuso de árvores e arbustos, dos mais diversos tamanhos e com uma imensa variedade de tonalidades verdes. A visão A cultura condiciona a visão de mundo do homem. Ruth Bennett escreveu em seu livro O Crisântemo e a Espada que cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para um antropólogo desprovido de um razoável conhecimento de botânica, de um amontoado confuso de árvores e arbustos, dos mais diversos tamanhos e com uma imensa variedade de tonalidades verdes. A visão que o índio tupi tem deste mesmo cenário é totalmente diversa. Cada um desses vegetais tem um significado qualitativo e uma referência espacial. Ao invés de dizer, como nós, encontro-lhe na esquina junto ao edifício X, eles frequentemente usam determinadas árvores como ponto de referência. Assim, ao contrário da visão de um mundo vegetal amorfo, a floresta é vista como um conjunto ordenado, constituído de formas vegetais bem definidas.
A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos o comportamento desviante. Até recentemente, por exemplo, o homossexual corria o risco de Eita, tá difícil de virar a página. O homossexual corria o risco de agressões físicas quando era identificado numa via pública e ainda é objeto de termos depreciativos. Tal fato representa um tipo de comportamento padronizado por um sistema cultural. Esta atividade varia em outras culturas. Entre algumas tribos das planícies norte-americanas, o homossexual era visto como um ser dotado de propriedades mágicas, capaz de servir de mediador entre o mundo social e o sobrenatural, e, portanto, respeitado. Um outro exemplo de atitude diferente de comportamento desviante encontramos entre alguns povos da antiguidade, onde a prostituição não constituía um fato anômalo. Jovens da Lícia praticavam relações sexuais em trocas de moedas de ouro a fim de acumular um dote para o casamento. O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. Graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica. Mesmo exercício de atividades consideradas como parte da fisiologia humana, podem refletir diferenças de cultura. Tomemos, por exemplo, o riso. Rir é uma propriedade do homem e dos primatas superiores. O riso se expressa primariamente através da contração de determinados músculos da face e da emissão de um determinado tipo de som vocal. O riso exprime quase sempre um estado de alegria. Todos os homens riem, mas o fazem de maneira diferente por motivos diversos. A primeira vez que vimos o índio Kaapor rir foi um motivo de susto. A emissão sonora, profundamente alta, assemelhava-se a imaginários gritos de guerra e a expressão facial em nada se assemelhava com aquilo que estávamos acostumados a ver. Tal fato se explica porque cada cultura tem um determinado padrão para este fim. Os alunos de uma nossa sala de aula, por exemplo, estão convencidos de que cada um deles tem um modo particular de rir, mas um observador estranho à nossa cultura comentará que todos eles riem de uma mesma forma. Na verdade, as diferenças percebidas pelos estudantes e não pelo observador de fora, são variações de um mesmo padrão cultural. Por isto é que acreditamos que todos os japoneses riem de uma mesma maneira. Temos a certeza de que todos os japoneses também estão convencidos de que o riso varia de indivíduo para indivíduo dentro do Japão e que todos os ocidentais riem de modo igual. Pessoas de culturas diferentes riem de coisas diversas. O repetitivo pastelão americano não encontra entre nós a mesma receptividade da comédia erótica italiana, porque em nossa cultura a piada deve ser temperada com uma boa dose de sexo e não melada pelo arremesso de tortas e bolos na face do adversário. Voltando aos japoneses, riem muitas vezes por questões de etiqueta, mesmo em momentos evidentemente desagradáveis. Enfim,
Poderíamos continuar indefinidamente mostrando que o riso é totalmente condicionado pelos padrões culturais, apesar de toda a sua fisiologia. Ainda com referência às diferentes maneiras culturais de efetuar as ações fisiológicas, gostaríamos de citar o clássico artigo de Marcel Mauss, 1872 a 1950, Noção de Técnica Corporal, no qual analisa as formas como os homens de sociedades diferentes sabem servir-se de seus corpos. Segundo Mauss, podemos admitir com certeza que, se uma criança senta-se à mesa com os cotovelos junto ao corpo e permanece com as mãos nos joelhos, quando não está comendo, ela é inglesa. Um jovem francês não sabe mais se dominar. Ele abre os cotovelos em leque e apoia-os sobre a mesa. Não é difícil imaginar que a posição das crianças brasileiras nesta mesma situação pode ser bem diversa. Como exemplo dessas diferenças culturais em atos que podem ser classificados como naturais, Mauss cita ainda as técnicas do nascimento e da obstetrícia. Segundo ele, Buda nasceu estando sua mãe, Maia, agarrada, reta, a um ramo de árvore. Ela deu à luz em pé. Boa parte das mulheres da Índia ainda dão à luz desse modo. Para nós, a posição normal é a mãe deitada sobre as costas, e entre os tupis e outros índios brasileiros, a posição é de cócoras. Em algumas regiões do meio rural, existiam cadeiras especiais para o parto sentado. Entre estas técnicas pode-se incluir o chamado parto sem dor e provavelmente muitas outras modalidades culturais que estão à espera de um cadastramento etnográfico. Dentro de uma mesma cultura, a utilização do corpo é diferenciada em função do sexo. As mulheres sentam, caminham, gesticulam e etc. de maneira diferentes das dos homens. Estas posturas femininas são copiadas pelos travestis. Resumindo, todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a utilização do mesmo, ao invés de ser determinada geneticamente, todas as formigas de uma dada espécie usam os seus membros uniformemente. Depende de um aprendizado e este consiste na cópia de padrões que fazem parte da herança cultural do grupo. Não pretendemos nos estender neste ponto porque os exemplos seriam inumeráveis, mas vamos acrescentar mais um exemplo. O homem recupera sua energia, a sua força de trabalho, através da alimentação. Esta é realizada de formas múltiplas e com alimentos diferentes. É evidente e amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, esta diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Os índios Kaapor discriminam os Timbirica, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. Mas resta uma dúvida linguística, desde que, em tupi, ela soa muito próximo da palavra que significa comedores de fezes. As pessoas não se chocam, apenas porque as outras comem coisas diferentes, mas também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemo-nos com o uso de palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos de nossa sociedade. Vida de parar, vida de descanso, comer de arremesso e dormir de balanço. Em algumas sociedades, o ato de comer pode ser público, em outras, uma atividade privada. Alguns rituais de boas maneiras exigem um forte arroto após a refeição como sinal de agrado da mesma. Tal fato, entre nós, seria considerado, no mínimo, como indicador de má educação. Entre os latinos, o ato de comer é um verdadeiro rito social, segundo o qual, em horas determinadas, a família deve
toda sentar-se à mesa, com o chefe na cabeceira, e somente iniciar a alimentação, em alguns casos, após uma prece. Roger Kinsey, em seu manual New Perspectives in Cultural Anthropology, começa uma parábola que aconteceu ser verdadeira. Uma jovem da Bulgária ofereceu um jantar para os estudantes americanos, colegas de seu marido, e entre eles foi convidado um jovem asiático. Após os convidados terem terminado os seus pratos, a anfitriã perguntou a quem gostaria de repetir, pois uma anfitriã búlgara que deixasse os seus convidados se retirarem famintos estaria desgraçada. O estudante asiático aceitou um segundo prato e um terceiro, enquanto a anfitriã ansiosamente preparava mais comida na cozinha. Finalmente, no meio de seu quarto prato, o estudante caiu ao solo, convencido de que agiu melhor do que insultar a anfitriã pela recusa da comida que lhes era oferecida, conforme o costume de seu país. Esta parábola, acrescenta Kinsey, reflete a condição humana. O homem tem despendido grande parte da sua história na Terra, separado em pequenos grupos, cada um com a sua própria linguagem, sua própria visão de mundo, seus costumes e expectativas. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. O etnocentrismo, de fato, é um fenômeno universal. É comum a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão. As autodenominações de diferentes grupos refletem este ponto de vista. Os Cheyenne, índios das planícies norte-americanas, se autodenominavam os entes humanos. Os Apuaua, grupo tupi do sul do Pará, consideram-se os homens. Os esquimós também se denominam os homens, da mesma forma que os Navajo se intitulavam o povo. Os australianos chamavam as roupas de peles de fantasmas. Pois não acreditavam que os ingleses fossem parte da humanidade. E os nossos Chavante acreditavam que o seu território tribal está situado bem no centro do mundo. É comum, assim, a crença no povo eleito, predestinado por serem sobrenaturais para ser superior aos demais. Tais crenças contêm o germe do racismo, da intolerância e frequentemente são utilizadas para justificar a violência praticada contra os outros. A dicotomia, nós e os outros, expressa em níveis diferentes essa tendência. Dentro de uma mesma sociedade, a divisão ocorre sob a forma de parentes e não parentes. Os primeiros são melhores por definição e recebem um tratamento diferenciado. A projeção desta dicotomia para o plano extragrupal resulta nas manifestações nacionalistas ou formas mais extremadas de xenofobia. O ponto fundamental de referência não é a humanidade, mas o grupo. Daí a reação, ou, pelo menos, a estranheza em relação aos estrangeiros. A chegada de um estranho em determinadas comunidades pode ser considerada como a quebra da ordem social ou sobrenatural. Os Xumã Suruí, índios tupi do Pará, defumam com seus grandes charutos rituais os primeiros visitantes da aldeia a fim de purificá-los
a fim de torná-los inofensivos. Né? Os índios Tupi do Pará defumam com seus grandes charutos rituais os primeiros visitantes da aldeia a fim de purificá-los e torná-los inofensivos. O costume de discriminar os que são diferentes, porque pertencem a outro grupo, pode ser encontrado mesmo dentro de uma sociedade. A relação de parentes consanguíneo, assim, pode ser tomada como exemplo. Entre os romanos, a maneira de neutralizar os inconvenientes da afinidade consistia em transformar a noiva em consanguínea, incorporando-a no clã do noivo pelo ritual de carregá-la através da soleira da porta, ritual este perpetuado por Hollywood. A noiva japonesa tem a cabeça coberta por um véu alto que esconde os chifres, que representam a discórdia a ser implantada na família do noivo com o início da relação afim. Um outro exemplo são as agressões verbais e até físicas praticadas contra os estranhos que se arriscam em determinados bairros periféricos de nossas grandes cidades. Comportamentos etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como absurdas, deprimentes e imorais. O próximo capítulo será A Cultura Interfere no Plano Biológico. Até o próximo vídeo.